Com alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos hoje aqui, ante tua presença, Senhor. Com alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos hoje aqui, ante tua presença, Senhor. Deus diz que no meio dos louvores Ele habita. Olá, sejam bem-vindos ao Talk Show Gospel. Eu sou o Léo Trajano, o seu ministro apresentador de todos os dias, que sempre traz para você uma entrevista diferente, inusitada, algo que vai mudar a sua concepção sobre o Evangelho e aumentar também o teu conhecimento sobre a Palavra de Deus. É uma honra, uma alegria estarmos reunidos em mais um dia especial, o dia que o Senhor está nos dando para conversar com um homem de Deus, uma pessoa especial que Deus trouxe para falar conosco hoje em várias línguas. O homem é o homem das línguas, línguas estranhas e línguas estrangeiras, é isso mesmo. Estou falando do meu querido pastor Roberto Queiroz Gomes, uma história de vida incrível, um camarada que nasceu aqui em Fortaleza, é um cearense da gema, como a gente fala, né? Lá no Rio de Janeiro o pessoal fala que é carioca da gema. Ele é cearense da gema, né? 54 anos, casado com a Laire Saraiva e tem 2 filhos, o Mateus e a Isabela, que acompanham a sua caminhada durante todos esses anos. Ele combina fé, liderança, ele vem falar sobre liderança, é um camarada preparado que treina pessoas para serem seus líderes nas igrejas. E você que gosta desse tema, que gosta desse assunto, já se prepara, já se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, porque você vai receber muitas informações, notificações especiais sobre esses temas que são tão importantes, tão abordados hoje em dia e que você tem que ter o conhecimento justamente para melhorar o desempenho da sua igreja. E você, como líder, tem que estar sempre antenado em tudo que está acontecendo. Quero dar as boas-vindas para você que tem uma trajetória incrível, meu pastor Roberto Queiroz. Seja muito bem-vindo ao Talk Show Gospel pela Rede Cell. Graças a Deus, quero agradecer o convite, é uma alegria imensa de poder estar aqui e poder contribuir, né, com esse talk show que está fazendo um sucesso aí. E nossa esperança é que seja também algo que vai edificar vidas, principalmente para os pastores e líderes que vão estar nos ouvindo. É isso mesmo. Na verdade, a sua trajetória já vem de muitos anos, são décadas, né, unindo aí Brasil e Estados Unidos, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa sua trajetória, como o senhor começou a servir desde lá de trás, desde a Marinha, né, um militar, e aí mais de um ano de experiência, você moldou a sua disciplina dentro dessa visão de missão de ser uma pessoa que vai trabalhar com líderes, né? Então essa visão toda, ela nasceu da onde? Como é que surgiu essa visão para você pensar assim, vou trabalhar com líderes? Como é que começou tudo isso? Pronto, durante muitos anos eu pastoreei igrejas, né? Na verdade, durante uma década eu pastoreei 2 igrejas, uma ainda no tempo do meu estágio ministerial, no estado do Pará, na Faculdade Teológica Batista Equatorial, que na época era Seminário Batista, e eu assumi uma igreja porque fazia parte do currículo da faculdade. Eu tinha que assumir uma igreja durante o período em que eu estava estudando, e logo depois, quando eu vim pastorear no Ceará, também eu entendi que a igreja ela caminhava na força da liderança, né? Na força do Senhor, mas através da liderança. E isso então foi impactando a minha vida. Mas o que me despertou mesmo para trabalhar com liderança foi uma palestra que eu ouvi quando eu estava nos Estados Unidos, e eu ouvi o John Maxwell falando sobre, ele usou uma mensagem intitulada em inglês Making the Tough Call, né? Tomando a decisão mais difícil, e naquele dia Deus falou comigo profundamente. E eu me lembro que eu voltando dos Estados Unidos para o Brasil no avião, Deus perguntava para mim, o que mais te incomoda no Brasil? E eu disse, Deus, é a formação da nossa liderança. Os nossos líderes, eles não são formados como deveriam ser,
né? As pessoas recebem cargos, posições na igreja, mas elas não têm uma formação adequada, elas não sabem como elas devem agir. E é interessante porque essa mesma pergunta, ela foi a pergunta do nosso primeiro material. Virei líder, e agora? E agora, o que Isso, fazer, né? exatamente. Então, esse foi o primeiro momento em que Deus começou a nos chamar para essa arena, eu gosto de chamar a arena, essa área da liderança. E eu quero aproveitar, você que está nos acompanhando, ele falou de um autor que eu sou apaixonado pelo seu trabalho. John Maxwell mudou muito a minha visão também sobre liderança. Eu também sou formado como coach, então como coach financeiro, também trabalhando com lideranças, né, no nível corporativo. E eu quero deixar uma dica para vocês. Ó. Este livro aqui, As 21 Irrefutáveis Leis que vão te trazer a liderança. Siga-as e as pessoas o seguirão. John Maxwell, esse é o cara, né, pastor? Excelente, esse livro aí é fenomenal. Tem que ter em toda a biblioteca de pastor. Então fica aí a dica para você já no início do nosso programa falando sobre isso. De que forma esse período da Marinha no Brasil impactou a sua disciplina em termos de caráter, né? Porque o estilo de liderança, ele passa muito pelo que o senhor acabou de dizer. Tem pessoas que vêm para um cargo da igreja sem, às vezes, ter passado por uma transformação real de caráter. E isso impacta muitas vezes, inclusive, na disciplina dentro da igreja, né, no discipulado com as pessoas. Então isso perde muita credibilidade se a pessoa não tiver o seu caráter mudado. Eu tenho feito um trabalho de gravação da Bíblia, você tem me acompanhado. Sim. E um dos temas que eu tenho narrado, que eu li, foi muito a transformação que aconteceu na vida de Jacó para Israel. Não demorou por causa que Deus não tinha pressa, é porque Deus tinha que esperar ele mudar o caráter, mudar a formação, a sua visão. E é isso que eu acho que impacta muitas vezes nas lideranças da igreja, que às vezes o pastor, por necessidade de precisar de gente para ajudar, coloca qualquer um, né? Uma pessoa que não está preparada, não é que seja uma deficiência do pastor, mas seja talvez uma precipitação, porque aquela pessoa não está preparada. E aí veio, acho que, uma solução que você traz para as igrejas, né? É exatamente isso. Eu falo sempre que existem 3 momentos da minha vida que mudaram a minha perspectiva de vida, né? E a primeira delas foi exatamente a Marinha do Brasil. Por que a Marinha do Brasil? Porque foi o meu primeiro momento que eu saí de casa. Eu saí daquela proteção dos meus pais e fui para Natal, né? Eu sou de Fortaleza, fui para a escola de recrutamento da Marinha. Passei 4 meses na escola da Marinha. Tive a minha formatura, vim para Fortaleza, fiquei na escola de aprendizes aqui, como marinheiro já. E aí, naquela época, foi uma época que me ensinou muito a questão da disciplina, né? Da organização, da hierarquia. Então, isso foi muito importante. Logo depois, teve, então, a faculdade de teologia e, obviamente, também as minhas viagens para fora que me deram também esse leque para entender mais sobre o que é liderança. Mas no contexto da Marinha foi muito a questão da disciplina, né? Eu gosto de dizer que discípulo e disciplina vêm da mesma raiz. Então você não pode ser um discípulo sem disciplina. As pessoas tentam fazer as coisas de qualquer forma. Eu não trabalho assim, eu trabalho com disciplina. Isso você disciplina tudo, você disciplina o seu tempo, você disciplina a sua visão, porque senão a visão passa a ser maior do que você e você não consegue fazer. Você disciplina as suas amizades, você disciplina o seu foco e por aí vai. Então é muito importante a disciplina, foi um dos primeiros elementos. E o segundo, a hierarquia. Eu aprendi desde cedo a obedecer. Eu aprendi também desde cedo a saber quem é superior a mim, quem não é superior a mim. Eu aprendi, por exemplo, a dicotomia entre autoridade e poder. Quando, como líder, eu devo exercer a autoridade, como líder, eu devo exercer o poder. Então, assim, foi impressionante como a Marinha ela colocou em mim essa visão da liderança, né? Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que é simplesmente chegar num púlpito, pegar o microfone e falar sobre liderança. Não é assim. Tem que ter um preparo, tem que ter uma experiência, tem que ter uma história de vida. E a gente vê que o senhor teve essa história de vida durante muitos anos, né? E passando ali por um período de 99 para cá, que nós falamos de 25 anos, 26 anos atrás, o senhor foi então convidado para pregar nos Estados Unidos. Isso aí mudou a sua vida dali para frente, né? Pois é, e aí vem um aspecto interessante da liderança. Liderança é servir, né?
Durante muitos anos eu servi como intérprete para uma organização chamada CMU, que é uma organização que ela constrói templos evangélicos no Brasil, da Convenção Batista Americana, e eu fui intérprete dele por muitos anos aqui no Brasil. E uma das igrejas americanas que veio ao Brasil me viu servindo e eles me chamaram. E três dos americanos que estavam nesse grupo, eles eram líderes da igreja na Geórgia, uma igreja com quase 4.000 membros. E eles disseram o seguinte: olha, nosso pastor está procurando um homem no Brasil para conversar. Mas primeiro ele gostaria de levar essa pessoa aos Estados Unidos. Aí foi onde surgiu minha primeira viagem em 99, 5 de julho, eu chegava em Atlanta, né? E passei 2 meses sendo treinado. Participei de vários encontros de liderança, participei também de vários retiros pastorais. Foi onde eu ganhei meu primeiro laptop na Olha época aí. Dell, né? No Brasil era novidade, né? Laptop, eu ganhei meu primeiro laptop. Então foi esse momento que é muito interessante. Então os Estados Unidos, por isso que eu disse, foi o terceiro momento que ele alavancou essa minha visão de liderança, né? E tem sido agora, já eu com 54 anos, de 1999 para 2026, né? Ainda temos essa parceria até hoje. Nós temos organizações americanas que vêm ao Brasil. Agora, em março, por exemplo, nós estamos esperando uma outra organização vir treinar pastores e líderes. Então, tudo isso se dá por esses momentos que Deus foi criando ao longo dos 20 e poucos anos. Né? 20 e tantos, né? Já são 20 27 anos, pastor. 27 Passa anos. rápido o tempo, Muito né? rápido, muito rápido. Mas o senhor foi pregar lá, passou por esse período, e aí surgiu um convite para ficar lá por 3 anos. O senhor esteve também em Washington, nos Estados Unidos, também teve em Nevada. Como é que foi essa ampliação que lhe trouxe essa bagagem de atuação internacional para a sua vida, para o seu ministério? Pronto. E depois de 2000, do ano 2000, eu ainda mantive várias viagens aos Estados Unidos apenas com essa parceria. Eu trazia eles para cá, eu ia para lá, prestava relatório e tal. Com o passar do tempo, Deus foi colocando o desejo no meu coração, porque quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha uma visão interessante dos Estados Unidos. Eu via que nos Estados Unidos eu poderia influenciar bastante a liderança no Brasil, mesmo morando lá. E aí surgiu o desejo de ser pastor lá. E aí eu conheci um pastor norte-americano que me fez o convite para ir para o estado de Washington em 2017. Aí eu fui a primeira vez, passei 20 dias, conheci Seattle, né, a famosa The Grey Anatomy, todo mundo aí acho que assiste. E aí eu acabei ficando assim, apaixonado e preguei em uma igreja. E toquei, né? Eu também sou músico. E quando eu voltava no avião, quando eu chego no Brasil, já tinha uma mensagem no meu celular que a igreja tinha se apaixonado por mim. Uau. E gostaria que eu voltasse para ajudar como pastor adjunto. Uau! E aí a gente começou a trabalhar e eu acabei indo em 2017 ainda. E no mês de novembro de 2017, tinha voltado em julho, né? Agosto, setembro, preparei tudo, voltei para lá, pastoreei no ano 2017, 2018 em Washington. Aí em 2019 eu recebi um convite para ir para Nevada. Nevada eu trabalhei durante 7 meses, mais ou menos 8 meses. Aí foi quando eu vim para o Brasil, mas aí a pandemia começou. Nevada é frio, né, pastor? Demais. O nome já diz tudo, né? Nevada. Pro cearense, acostumado ao calor, aos calangos aqui, ir pra Nevada. Menos 10 graus, menos 12 graus. O pessoal agora está vendo os noticiários aí sobre o frio nos Estados Unidos, né? Essa tempestade, aí eu faço a brincadeira que vocês nunca viram nada. Não sabe o que é... Não sabe o que é frio. Eu fui para Guaramiranga, nunca viu nada. Mas, pastor, isso vai trazendo bagagem, né? A pessoa vai acumulando experiências para que você possa utilizar isso num tempo oportuno. E eu creio que Deus está levantando, neste ano de 2026, é um ano especial. É um ano de alinhamento de lideranças. Porque Deus está preparando pessoas específicas para um propósito específico, que é justamente o avivamento que está chegando. E eu creio que nós vamos ser parte deste avivamento. Amém. Deus colocou no meu coração o desejo de retornar com este programa, o Talk Show Gospel, que ele serviu durante muitos anos na TV aberta, no Rio de Janeiro, São Paulo, pelo Brasil todo. E com o avanço da internet, naqueles tempos atrás, há 15 anos atrás, quando tinha os programas ao vivo na TV, TV Record, aqui em Fortaleza foi pela TV União,
Nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, o avanço que o YouTube nos proporciona hoje para nós termos um canal que a gente alcança o mundo inteiro e em várias línguas, porque a gente já traduz, coloca a legenda e isso acontece de uma forma com que o evangelho está sendo pregado de uma forma muito mais rápida, muito mais veloz. Né? E a Bíblia nos ensina que todos vão ter que ouvir de alguma forma. Né? E eu estava orando a Deus justamente para que Deus mostrasse um caminho para deixar um legado. Né? E nessa visão, a liderança, muitas palavras que o senhor trouxe nas pregações que eu tenho acompanhado, me incentivaram também a buscar um formato em que nós pudéssemos ajudar as pessoas. Né? E esse formato está nascendo cada dia mais forte com a Bíblia revelada. Né? Que Deus me deu essa visão da Bíblia revelada, que é uma Bíblia narrada. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria que o senhor retomasse a visão de quando o senhor retornou e encontrou então o Brasil, o mundo com a pandemia. E aí, a partir daí, como é que faz para trabalhar com a liderança? Pois é, a primeira coisa que eu pude observar é que em um dos livros que eu tinha lido lá nos Estados Unidos, né, aí chegando no Brasil, a pandemia começou e aí eu comecei a perceber que na verdade, as igrejas físicas, elas estavam fechadas, mas a igreja viva, ela estava aberta, né? E aí, com o movimento das lives nas igrejas, né? A gente começou, então, a criar também a live da liderança. Então, eu comecei a usar os recursos que Deus nos dá e comecei também, não nesse formato de podcast, mas usando o Google Meet, né? Que estourou junto com o Zoom e outras... Só uma observação, o senhor sabia, eu fiz uma pesquisa que o Google Meet, eu não sei os valores exatos, mas do Zoom eu tenho os valores exatos. Na época da pandemia, juntando todas as companhias aéreas do mundo, olha só, não dava o valor da valorização do Zoom naquela época. O Zoom se tornou uma empresa multibilionária com a chegada da pandemia. É aquela história, o copo está meio cheio. Para quem olha, para alguns vão vender lenço, vão chorar, os outros vão ficar chorando pedindo lenço. Exato. E eu trabalho como intérprete simultâneo, eu faço trabalho de interpretação remota. Sim. E o Zoom, ele tem uma propriedade que o Google Meet não tem, né? Ele separa a sala e deixa só o intérprete simultâneo do apresentador. Exatamente. Então isso aí cria mais uma máquina para ele ganhar dinheiro, né? E eu utilizo muito. Eu tenho uma sala pessoal do Zoom para os meus negócios pessoais e também para as transmissões. Então, o que eu quero dizer é que nesse momento, nesse contexto do panorama mundial que a gente enfrentou em 2020, todos tivemos que nos adaptar. E eu creio que isso foi uma estratégia que Deus utilizou, porque Deus sempre tem as suas estratégias. E o que precisaria ser acelerado em termos de crescimento tecnológico para as igrejas, eu acho que todo mundo teve que se adaptar. Né? Nós temos aqui hoje a grata presença de um dos maiores técnicos que eu conheço da internet, que é o Wesley. O Wesley está conosco aqui nos bastidores, dando uma força. Muito obrigado, Wesley, de coração, porque é um cara que ele entende de toda essa parte tecnológica, né? Da parte de mídia. E isso é fundamental para que as coisas fluam, né? E as coisas aconteçam num momento em que as pessoas que estão do outro lado não sabem os bastidores, a necessidade, a dificuldade que é. Além de toda a parte técnica e tecnológica, tem a parte espiritual envolvida. Porque nós não estamos aqui fazendo algo para a nossa glória, não é para glorificar o nosso nome, nem para exaltar o pastor, mas é para a glória de Deus, para você entender que através desta mensagem, Deus está despertando você que é líder para se qualificar, para você se preparar, para você investir no seu ministério, investir na sua educação, tanto espiritual quanto também na sua educação profissional. Porque para ele chegar onde ele chegou, ele teve que se preparar. Né, pastor? E na pandemia, uma coisa que aconteceu também, porque um dos problemas que eu tinha antes no Ministério MICLE, né, que é o Ministério Internacional de Capacitação e Liderança Evangélica... Já ia entrar nele, ia perguntar como é que nasceu. Exatamente, era a falta de material, né? E a pandemia, Deus falou, está na hora de escrever. Então foi como a gente começou a escrever o material. Então a pandemia, apesar de eu ter perdido um irmão na pandemia, mas a pandemia também ela veio como um divisor de água, né? Por sinal, hoje eu comecei o nosso módulo número 6, né?
E temos também o módulo de homilética, e que a gente vai estar usando agora no dia 7 na igreja da Maraponga, né, para Uau. treinar as mulheres. Então nós temos o nosso próprio material, né? Esse E material as pessoas podem também adquirir com o senhor? pastor? pronto, nós temos o diferencial. O Ministério Mickley, ele entende que livro você encontra em qualquer lugar. Então, a nossa preferência é o treinamento. Você contrata o treinamento e o material vai junto. Que bacana. Porque, olha, você entra numa livraria hoje, você tem John Maxwell, você tem Samuel Chand, você tem Milhares de títulos né, e que de a gente autores poderia- conhecidos. Exatamente. Então, assim, não é só pela acumulação de material. O que a gente quer é conversar com a pessoa, olhar no olho dela, trocar ideias com ela. A gente quer, por exemplo, o ano passado nós fizemos várias viagens. Fizemos viagem para Morada Nova, fizemos uma viagem para Quixadá, aqui pertinho. E nós treinamos com a nossa apostila e a gente pôde perceber que as pessoas elas têm uma interação muito maior quando você escreve um material e as pessoas perguntam para você, quando você conversa com ela. Então a gente tem tido um sucesso muito grande com o próprio material do Mickley, né, que a gente vai ainda conversar Na sobre verdade, eu ia lhe perguntar, porque quando o senhor estava falando sobre esse momento em que todos nós vivemos da pandemia, o senhor se deparou com a impossibilidade de estar indo pessoalmente nas igrejas, né? Então surgiu a ideia da live, surgiu a ideia de começar a falar, e aí aonde nasce o Mickley? E o que quer dizer o Mickley, para todo mundo entender? Exatamente. O Mickley, na verdade, ele nasceu um pouquinho antes, né? O Mickley nasceu exatamente nessa viagem que eu voltei em 2008. Eu voltei dos Estados Unidos em 2009. Eu tinha me candidatado aí a uma outra igreja lá para pastorear, que foi um outro momento. E quando eu cheguei aqui, que Deus começou a fazer essas perguntas para mim no avião, então eu disse, tá, mas como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Então, na época, eu já era muito conhecido, pregava muito, viajava muito. Você treinou mais de 11 mil líderes. Sim, hoje nós estamos chegando, eu acredito que 12 mil já, né? Tanto aqui como nos Estados Unidos. Nós fizemos conferência nos Estados Unidos, temos conferência, fizemos o último agora, o ano passado, nós trouxemos 2 preletores do Texas. Mas o Mickley antigamente era ministério itinerante de capacitação e liderança evangélica. Eu pegava o carro, saía por aí treinando líderes no interior, na capital. Com o passar do tempo, o Senhor começou a mandar norte-americanos, canadenses, pessoas de outros lugares, e aí Deus disse, está na hora de mudar o I de itinerante para internacional. Então, por isso que a gente tem o nome internacional, porque hoje o Mickley trabalha, sim, com preletores, né? Sem fazer nenhuma crítica, mas às vezes eu vejo algumas igrejas que colocam internacional, ministério, mas não existe nada de internacional, né? Exato. Mas o Mickley trabalha, nós temos hoje 3 organizações americanas que trabalham com a gente. Nós trabalhamos com a World Hope Ministry do Texas, nós trabalhamos também com outras pessoas, né, que não têm organizações em si, mas são pastores que trabalham com a gente. Nós trabalhamos também com a Faith Ministry de Atlanta, na Geórgia, e nós temos agora uma parceria que ainda está nascendo através das mulheres, né, com a irmã Beth Gree, a Wendy Knox, que é também uma parceria que ainda está nascendo comigo. Mas nós temos esse trabalho já. Agora, esse vai ser o 3º ano, né? Então, nós continuamos fazendo esse trabalho com organizações internacionais. E isso mantém o nome Mickley, né? Muito bom você tocar nesse assunto das mulheres, né? Porque muitas vezes as mulheres ficavam excluídas da liderança das igrejas, né? E eu quero aproveitar aqui para mandar uma saudação, um abraço afetuoso e respeitoso à sua esposa, Amém, a irmã obrigado. Laire, né? Isso. Que foi através dela que a gente se aproximou, porque ela se aproximou junto com a minha esposa, né? A irmã Vanessa, que também está nos acompanhando, nos ajuda, a minha ajudadora aqui, e que tem esse ministério lindo com as mulheres, e inclusive despertou, não só na minha esposa, mas em centenas de mulheres, que o desejo de servir nesse formato, né? Vamos marcar um dia depois para o senhor vir junto com ela, para a gente falar do ministério específico das esposas. Sim. Aí a gente bota, vamos fazer o Clube das Luluzinhas, aí bota a minha esposa e a sua junto Tá no ótimo, nosso, tá ótimo. pra gente Vou passar falar, o convite pra porque é muito importante, as mulheres, elas precisam entender, o homem foi dado por Deus a missão de ser o cabeça, o líder, mas a mulher é a auxiliadora, é a ajudadora. Eu costumo dizer brincando, né, parafraseando, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Verdade. Se a mulher tiver sabedoria, ela leva a cabeça para onde ela quiser.
né? E então, como ajudadora idônea, as mulheres elas precisam estar preparadas também para entender também o nosso ministério, Exato. né? Porque não é fácil, não é fácil e somos, acho que, parecidos num sentido de ministério interdenominacional, né, pastor? Porque o senhor não defende uma placa de igreja. Não. Assim como eu também, através da Rede Cel. A Rede Cel é a Rede Cristã de Evangelismo e Unidade. É um movimento internacional e interdenominacional. Porque eu tenho pastores nos Estados Unidos, pastores na África, onde nós ajudamos pessoas no Moçambique com doações para as crianças carentes Sim. lá. E eu tenho pastores como o Randy Clark dando cobertura espiritual junto com o apóstolo Denardi, outros ministros que estão junto conosco dentro dessa visão de sermos a igreja do avivamento, a igreja que vai para o céu. Não importa a sua placa de igreja, lá em cima não vai ter, aqui são os batistas, aqui são os presbiterianos, aqui são os assembleanos, não. Então, a nossa visão é muito voltada para isso também que está acontecendo com o seu ministério, né? Então, eu acho que por isso que eu falei do alinhamento. Deus está trazendo pessoas dentro da mesma visão para nós expandirmos e fazermos o avivamento desse 2026. Uma vez eu tive a oportunidade de interpretar um norte-americano de uma determinada denominação e ele me disse uma coisa interessante. Ele disse que algumas igrejas elas reivindicam ter exclusividades no reino de Deus, né? Algumas denominações, e ele me disse, mas a igreja é de Deus e ele trabalha com a sua igreja como ele quer. Então Deus usa quem ele quer, como ele quer, né? Porventura o oleiro não tem o poder sobre o barro, né? A gente fica criando muitas divisões, né? Tem uma música do cantor americano Steve Green que ele diz, ele canta nessa letra, ele diz que as muralhas, as barreiras caiam, né? Que elas caiam. Então, eu acho que a gente tem perdido muito, né? E isso de todos os lados, porque nós ainda temos essa visão muito exclusivista, né? A minha igreja, né? A igreja tal, é um modismo mórbido que eu chamo, sabe? Todo dia nasce uma igreja, e aqui eu não estou condenando o nascimento da igreja em si, mas essa exclusividade, achar que essa igreja que nasceu agora, ela vai fazer a diferença, né? A última estatística de evangélicos no Brasil, nós já passamos de 39%. E eu olho para a nossa nação hoje e eu pergunto... Aonde estão? Onde estão, né? E me lembra aqui a palavra do pastor Pedro Aragão, né? Eu ia até te fazer essa mesma pergunta agora. Os evangélicos cresceram, mas e o evangelho, né? Então, assim, o Micli, na verdade, quando nós trabalhamos com o Micli, e eu e minha esposa, nós temos isso muito bem definido, nós não estamos preocupados com denominação, né? Nós não vamos discutir se tem pastor, se tem pastora, se fala em línguas, se não fala em línguas, se tem cura, se não tem cura. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é desenvolver líderes. Eu gosto de dizer que liderança é um terreno neutro, né? Não é um terreno teológico. Lógico, você tem conceitos teológicos, tem princípios teológicos que norteiam todo o trabalho de liderança, tem. Mas o nosso trabalho não é eu chegar na sua igreja e dizer, pastor Léo, é assim que o senhor tem que fazer espiritualmente. Não. O meu trabalho é dizer, pastor, como é que eu posso te ajudar a levar a tua igreja para o próximo nível? Como é que é a tua igreja? Porque eu acredito que nenhuma denominação chegou aí onde ela precisa chegar, né? Até porque no momento que você diz que chegou, você já está cometendo um grande erro, porque você não chegou, né? O próprio John Maxwell, ele tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz, quanto mais você cresce na área de liderança, mais você precisa crescer. Então não existe esse negócio, a igreja chegou e pronto. Não existe. Temos que continuar crescendo e, independente da igreja, nós estamos aí para ajudá-las. É isso aí. E agora deixa eu te perguntar, assim, a palavra Micli quer dizer o que exatamente? Ministério Internacional de Capacitação de Liderança Evangélica. E eu vou te perguntar a mesma pergunta que fiz para o pastor Pedro. Certo. Nós estamos tendo um grande crescimento de evangélicos. Estamos tendo crescimento de líderes? Minha experiência, interessante sua pergunta, porque eu estive recentemente numa igreja e um moço se levantou e disse, pastor, o senhor já está há 18 anos treinando lideranças. O senhor está vendo alguma diferença? E eu disse para ele o seguinte, se não houvesse diferença, nós não teríamos uma continuidade do que nós estamos vendo hoje. Você mesmo falou que Deus tem alinhado igrejas, propósito,
que há um avivamento ocorrendo. A gente sabe que tem muita gente aí falando de avivamento, mas a gente sabe não que é sabe só o que é. música e barulho, que não tem nada a ver, né? Mas eu acredito sim, eu acredito. John Maxwell, eu tô até com a Bíblia dele aqui. Uau, né? que legal. E o John Maxwell, aqui, né, a Bíblia dele da liderança, essa aqui eu ganhei do meu mentor, né, em 2010, está até autografada aqui por ele. Ele diz o seguinte: toda vez que Deus quer fazer a diferença, ele começa com um homem. Ele não começa com uma igreja, ele começa com um homem. Foi assim desde sempre, né? Quando Adão. Deus quis formar uma nação, ele chamou Abraão. Quando Deus quis criar uma nação, ele chamou Jacó. Quando Deus quis libertar uma nação, ele chamou Moisés. Quando Deus quis organizar uma nação e liderar uma nação, ele chamou Davi. Então, assim, Deus começa, ele não começa do geral para o particular, né? Deus sempre começa do particular para o geral. O grande problema hoje, Léo, que eu vejo, é que nós, líderes e pastores, nós esperamos muito da igreja e não esperamos dos líderes. Nós esperamos assim, nós achamos que vai haver uma revolução no Brasil pela igreja A, pela igreja B. Eu não consigo enxergar. Eu enxergo que essa revolução que nós estamos procurando, ela tem que começar com liderança. Né? Citando John Maxwell, tudo começa e termina com liderança. Se você não mobilizar pessoas, você não vai fazer a diferença. Então, eu acredito que no Brasil nós temos ainda muito que caminhar, nós temos ainda, a gente vê recentemente esses escândalos na TV, essas questões, né, que nomes de pastores são citados, e a gente vê, então, as igrejas acabam pagando um preço muito alto, o próprio evangelho, né, paga um preço muito alto por causa desses escândalos, e a nossa igreja, porque o que é liderança? Liderança é influência, né? Positivamente, liderança é influência positiva. Se eu não estou influenciando positivamente, eu não estou liderando, estou dando uma volta apenas, olho para trás, não tem ninguém me seguindo, só eu, né? A gente está vendo movimentos que estão acontecendo no Brasil aí e muitos comentários negativos em relação aos líderes que eram referência, né? Que nós tínhamos aí como referência. Nós estamos vendo aí casos como envolvendo também pessoas com escândalos como esse do banco que aconteceu agora recentemente. Sim, exatamente. Né? E pessoas que nós sempre tivemos, principalmente na música, o Ministério Lagoinha, por exemplo, que é um ministério referência, que nós sempre tivemos como um ministério que o pastor Valadão lá iniciou há muitos anos em Minas Gerais. Mas o crescimento desordenado, muitas vezes, e às vezes até a administração não sendo uma administração profissional e sendo uma administração familiar, ela se torna meio que um clã, né? E aí acaba entrando por um caminho que às vezes não tem como controlar. E a gente está vendo aí um racha familiar, uma discussão por poder, e não por uma ideologia que era quando nasceu a igreja, que era para ser uma coisa que perpetuaria para os filhos. Assim como Deus preparou, Abraão deixou para Isaac, foi assim levando toda a sua descendência. Nós vemos hoje que o crescimento está mais para um inchaço do que o crescimento real. O Rick Warren escreveu um livro que se tornou um best-seller no mundo evangélico, né? De acordo com o pastor Ari Veloso, saudoso Ari Veloso da Igreja Batista Morumbi, ele dizia que o livro do pastor Rick Warren só perdia para o livro de Atos, né? Uhum. Mas foi um livro sensacional, acho que você já deve ter lido ou escutado, Uma Igreja Dirigida por Propósito. Sim, uma igreja com um propósito. Esse livro do Rick Warren, no início do livro, ele diz que existem vários propósitos que muitas igrejas foram fundadas. E quando uma igreja é fundada sob um propósito familiar, de clã, como você está dizendo, já começou errado, né? Obviamente que a gente sabe que no Brasil isso é uma tendência muito forte. O cara é pastor, se torna pastor presidente, ele começa a ficar velho, aí ele passa para o filho passa para o neto, e as pessoas não fazem a pergunta. E aí é onde entra a questão da liderança. É tão sério, porque as pessoas não perguntam, tá, mas essa pessoa também foi chamada para liderar, né? Então você vê aquela discussão lá de Miriam, Arão e Moisés, né? Quem foi chamado dos três para liderar? Foi Moisés, não foi Arão nem Miriam, né? Aí Miriam e Arão estavam ali chateados porque Deus tinha dado a primazia para Moisés. E às vezes a gente pensa que
é de família, né? Isso aí vai passar, é de herança, é familiar, mas não é. O chamado é específico, principalmente para a liderança. Então é um cuidado que a igreja brasileira deveria ter tido e não teve. Né? E a gente vê que aí quando não tem esta liderança específica por um propósito, por um chamado, começa a entrar, infiltrar-se na igreja coisas que vão trazer os escândalos e que porventura na frente vai fazer com que muita gente desista do evangelho. Exato. Então a gente tem que ter total cuidado nessa formação. Eu estava gravando essa madrugada justamente o último livro de Gênesis, estou encerrando hoje, o dia 29, fechando o livro de Gênesis e falando ali quando encerra o propósito de José, né? Muitas pessoas pensam, vai terminar no auge, né? E ele vai para um caixão para e vai morar, vai para um caixão no Egito. Verdade. Mas aí as pessoas falam, mas aí terminou, qual o legado? Ele deixou um legado porque a pessoa que tem um chamado real, ela não se preocupa com a semente dando fruto no tempo dela. O que eu quero dizer com isso? Que tem sementes que nós vamos plantar, mas nós não vamos colher. Com certeza. São sementes que nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos netos colherem. E existem sementes que são para agora. Que a gente vai fazer um trabalho, e ele fez o trabalho dele, e aí deixou preparado um caminho para uma nação ser resgatada. Exato. Né? Então ele teve o tempo dele, do chamado que Deus salvou aquele povo que ia morrer de fome naqueles 7 anos de fome sobre a terra, e ele conseguiu servir para aquele propósito. O problema é que a maioria das pessoas hoje não entende o seu propósito. Então, se a gente conseguir, através desse seu trabalho, do nosso trabalho, levar para as pessoas a identidade do seu propósito, você precisa saber primeiro para que você foi chamado. E não você ficar fazendo aquilo que você acha que é o que você tem que fazer. Porque Deus sempre tem um propósito para cada pessoa. Quando você estava falando sobre a questão de José e do caixão, eu estava aqui sorrindo porque eu percebo que as pessoas não entendem. Tem até uma música que eu não consigo cantar ela na igreja, sabe? O pessoal canta uma música assim, quem tem promessa de Deus não morre. Né? Isso aí não existe, porque a Bíblia diz em Hebreus que muitos viram as promessas de longe e não Olha o exemplo, né? exemplo de Moisés. Chegou na porta, falou, só estou olhando. Meu povo. Então, assim, algum tempo eu li um livro do Dr. W. Tozer, né? Eu chamo ele de doutor, mas ele nunca fez doutorado, mas eu entendo ele que ele é um doutor, porque teologicamente é um dos melhores, né? A.W. Tozer escreveu um livro, Tragédia na Igreja, a ausência dos dons, né? E nesse livro ele menciona exatamente isso, essa dimensão que a gente tem percebido hoje na igreja. Essa questão de que a igreja, se você prestar atenção, a igreja brasileira, eu vou falar que é a nossa realidade, né? A igreja brasileira dá tiro para tudo que é lado, né? E se você dá tiro para tudo que é lado, você não acerta nada, né? Então, você falou sobre essa questão de plantar hoje, né? Você não vai colher hoje. Como diz aquele velho ditado, você não come no dia que você planta, você tem que plantar. Por exemplo, quando eu olho para minhas fotos do início do Micli, eu não contei uma história para você interessante. Quando eu vim dos Estados Unidos, eu mandei o convite para 50 pastores para me reunir com eles. Você sabe quantos foram para a reunião? Balde de água fria, né, pastor? Porque as pessoas não têm a nossa visão. Não, mas sabe o que aconteceu? De 50 pastores, apenas 6 vieram para a reunião. Uau. E dos 6, apenas 3 disseram que iam apoiar o trabalho do Ministério Micli. E aquilo foi muito assim, desanimador para mim, né? E aí eu aprendi desde cedo que aqui no Brasil existe uma doença muito grande chamada, se eu não estiver dirigindo o projeto, se eu não estiver à frente, eu não vou te ajudar. E aí, mas quem me chamou foi o Senhor e eu disse, Deus, eu vou começar. E começamos devagar e hoje nós estamos aí com vários frutos, né? O próprio currículo do Micli hoje, os próprios treinamentos. E é interessante, porque Deus vai acrescentando a cada ano, não é? Cada ano. E você fala de propósito, esse ano, por exemplo, o nosso tema do Micli é liderando com convicção e propósito. Olha aí. Tá Esse se é o alinhando, nosso né? tema, esse é o nosso tema. Quais são os principais pilares do Micli, pastor? Para a gente poder, tipo assim, despertar o interesse dos pastores em levar esse projeto para suas igrejas, porque é muito importante que as pessoas entendam que existe uma base sólida para esta apresentação do Micli, para que o que ele vai fazer por esta igreja. Pronto, o Micli, nós temos assim uma umbrella, né, um guarda-chuva muito amplo, mas
Se a gente quiser colocar isso em pilares, eu diria que o nosso primeiro pilar do Micle é essa parceria com a igreja. O Micle chega não como uma ameaça, não para mudar como a igreja trabalha. Eu chego para ver o que acontece na igreja, como eu posso ajudar aquele pastor, o que é que onde ele mais precisa de apoio. Porque a minha experiência, e eu já recebi várias ligações, já tomei café com vários pastores. Você imagina aí, nesses anos todos. Um outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo: todos os meus líderes me deixaram, pastor Roberto. O que eu faço? Eu digo: está na hora de formar novos líderes, né? Outro pastor disse: eu não sei mais o que fazer com os meus líderes. Então o Micle chega como ombro amigo, dizendo: ainda não terminou, ainda não acabou. Na verdade, é uma consultoria profissional. Como se eu fiz muito esse trabalho na época que eu fazia como coach para empresas. Eu chegava, sentava do lado do financeiro e do dono da empresa. E eu falei: conte-me tudo, não esconda-me nada. Tipo assim, tem que conhecer, entender e depois trazer uma solução. Uma das coisas que o Micle sempre deixou bem claro, né? E obviamente o coach tem um papel fundamental. Uma das coisas que o Micle é uma bandeira do Micle é que, em termos de igreja, tudo tem que ser feito pelo espiritual. Perfeito. Né? Diferente do mercado empresarial, exato. Por exemplo, que você tem que ter o conhecimento técnico para você trazer uma solução. A igreja tem que ter o conhecimento espiritual para que ele possa trazer a solução. Porque cada igreja, cada caso é um caso. Exatamente. Eu estou lendo um livro agora, interessante, sobre o Provérbios, né? Sabedoria do Reino de Deus, todo no livro de Provérbios. E ontem à noite eu estava lendo um capítulo sobre discernimento, né? A igreja brasileira tem uma citação lá que diz o seguinte: ela cresceu do tamanho de um oceano, mas da fundura de uma piscina. Né? Rasinha. Porque assim, você vê a igreja brasileira, ela é enorme, ela é grande. Né? Onde você vai, onde você chega, né? Você vê, durante julho do ano passado, minha esposa e os meninos fomos para Minas Gerais, fomos passar lá 2 semanas, né? E aí acompanhamos a construção de 2 templos construídos pelos americanos e tal. Então, assim, existe um crescimento. Mas a minha pergunta é: o crescimento é só de parede? É só de tijolos? Uma frase que há muito tempo eu ouvi e dizia que a gente tem que investir em homens e não em paredes, para que a gente tenha o cuidado de não ter homens caídos por trás de paredes levantadas. Então a igreja brasileira, nada contra, a construção é importante, todo mundo precisa construir, a igreja precisa ter um ar-condicionado, ter uma sala para criança, ter os seus banheiros. Mas eu acredito que isso muitas vezes pode ser um obstáculo para o próprio crescimento da liderança da igreja. A formação de líderes, Léo, hoje, vou deixar aqui bem claro, a formação de líderes hoje, ela é não só uma exigência de Deus à sua igreja, mas tem que ser buscado com diligência. Não se forma líderes no fim de semana. Né? Eu, Micle, a gente diz isso. Quando nós fomos treinar uma igreja, eu disse para o pastor, esse é só o primeiro passo. Né? Quais são, na sua visão, assim, os maiores desafios hoje para a liderança? Principalmente um pastor, como o senhor falou aí, pastores que querem fazer a coisa correta, mas não têm ainda o conhecimento de como fazê-lo. Eu vou voltar para você numa pergunta. Me diga o nome de uma organização do estado do Ceará que treina líderes, tirando o Micle. São poucas. Não tem. Eu não conheço. Não tem, na minha A única organização que eu conheço que não é voltada para o lado espiritual é a organização da Febracis, onde eu me formei como coach integral sistêmico, Paulo Vieira, mas que tem ali uma função de liderança voltada para o empreendedorismo, para o empresário, não específico para a igreja. Então você vê aí, esse é o primeiro desafio. A igreja brasileira, eu estou falando mais no contexto do Ceará, porque sim, claro. São Paulo, Sul, você vai encontrar. A igreja brasileira, ela não tem um processo de formação de líderes. Porque o programa, ele se acaba logo. Um processo, ele é contínuo. Né? Deveria ser uma faculdade, né? Um tema onde as pessoas pudessem estudar, se aprofundar mesmo, né? Não ser uma coisa simples. Eu tenho um amigo que ele foi fazer agora em São Paulo liderança avançada pelo Haggai, que é um grande instituto de formação de líderes, criado pelo John Haggai, né? Mas eu pergunto para você, não existe. Então isso já mostra o primeiro sintoma.
Um pastor que preza pela expansão do ministério, a primeira coisa que ele precisa ter na igreja é uma classe de líderes. Qual é a escola dominical, né? Eu não sei quais são as nomenclaturas usadas, mas qual é a escola dominical ou a escola no sábado que tem uma classe de formação de líderes? Outro dia eu estava lendo o Instagram de uma igreja, reunião dos líderes, vamos aprender, reunião para líderes, como aprender a apagar incêndio de panela de pressão. Brincadeira, rapaz. É assim, as pessoas não entenderam que líder. Então, assim, para mim, o maior desafio hoje, e eu vou dizer aqui em uma frase, é criar uma cultura de liderança na igreja. As igrejas têm cultura de oração, cultura de consagração, as igrejas têm cultura de educação religiosa, as igrejas têm cultura de escola dominical, de ministério de louvor, que tudo isso tem o seu lugar na igreja. Mas a igreja ainda não tem uma cultura de formação de líderes. Na sua opinião, qual hoje, assim, você tem uma base pelo seu andar, desse tempo todo, quais são os líderes, as lideranças que você tem como referência, que hoje estão conseguindo fazer, vou te apertar sem te abraçar, líderes que estão chegando nesse patamar? Aqui no Brasil, eu sigo, eu não converso pessoalmente com eles, mas eu sigo eles porque eles são muito bons líderes, né? Pastor Carlito Paz, lá em São Paulo, né, tem um ministério sensacional. Eu segui muitos anos, e tenho muito respeito por ele, mas nos últimos anos eu deixei de seguir. Pastor Armando Bispo, na área de liderança, né? Eu não quero aqui misturar, eu estou falando de formação de líderes, né? Tem formação de líderes, porque o Brasil se tornou muito teológico. Tem um livro do Dr. Robert Orr, do Canadá, que ele diz: nós formamos monstros teológicos e chamamos de líderes. Os caras sabem de tudo. Essa é a marca da besta, quando a besta vai deixar de ser besta. Né? Mas eles não sabem liderar uma igreja. Né? No Brasil, os meus mentores hoje, eles são mais americanos. Maioria dos livros eu leio vindo dos Estados Unidos e homens que eu acompanho. Por exemplo, hoje, quem está me ajudando muito hoje nesse contexto, eu descobri ele por acaso, já conversei com ele, convidei ele para uma live, mas ainda não deu certo. É Mac Lake, é um pastor que ele era pastor de uma igreja, mas hoje ele tem um trabalho brilhante na liderança. Também nos Estados Unidos eu sigo outros pastores, mas assim, no Brasil eu ainda tenho muita dificuldade. Porque a maioria dos pastores e líderes no Brasil, eles são muito centrados na sua igreja, né? Mas existem. Igrejas locais são mais fáceis até de administrar, mais. E aqui, assim, tem muita gente que o pessoal levanta a bola, coloca lá em cima, mas para mim... Porque para mim liderança é influência. Mas não é influência só para você crescer. Eu tenho que crescer também. Eu quero te influenciar de uma forma, como líder, de que você cresça junto com a sua igreja, né? E eu acho que isso tem sido o sucesso que Deus tem dado ao Mickley. Nós estamos fazendo as igrejas entenderem. Eu acho que até recentemente, quando a gente fazia uma palestra em um determinado lugar, eu digo recentemente, mas foi ano passado, alguém perguntou, né, sobre isso, né, sobre o Mickley. Isso não é sobre o Mickley, é sobre o reino de Deus, né? Nosso trabalho é expandir o reino de Deus. Mas hoje eu tenho algumas referências, eu gosto também. Tem um pastor que eu sigo ele também nas redes sociais, eu me esqueci o nome dele agora, é muito bom. Ele tem uma palavra muito boa, muito prática. Eu gosto muito de praticidade, sabe? Eu acho que o Brasil já tem muita teoria, né? Outro pastor muito bom, Josué Campanhã. Sigo ele, tem uns livros dele. Sigo em Visionar, é o ministério dele, fantástico, né? Muito bom, por sinal eu leio o material dele, eu tenho o livro dele, ele tem uns livros fantásticos. Então tem alguns líderes gostei muito do pastor, você deve conhecer o pastor Abe Uber, da Igreja da Paz, né? Que hoje Eu nunca tive a oportunidade de ler nenhum material dele. Eu tive a oportunidade, inclusive, de frequentar quando ele implantou aqui em Fortaleza a igreja. O MDA, né? Que se transformou. Eu me lembro. Hoje é um modelo de discipulado apostólico reconhecido no Brasil todo, muitas igrejas. Acho que foi na mesma época que a rede ministerial também, né? Que o Bill Hybels nos Estados Unidos criou. Mas ele tem essa cultura porque ele é filho de americanos, ele veio para cá, então assim, ele tem essa filosofia muito enraizada da cultura
cultura americana. Então ele trouxe isso para cá. Então eu acredito que essa expansão mundial dele é muito grande. Lá no Pará, eu acho que é Pará, onde a igreja... Mas mudou agora para São Paulo. Ele mudou para São Paulo, ele abriu lá em São Paulo a base, mas onde nasceu foi tudo, se não me engano, em Belém do Pará, ou se não me engano, Santarém. Santarém. E ele faz um trabalho com os ribeirinhos, né, de divulgar. Então é um negócio muito que ninguém vê, é um negócio que realmente é evangelho. O pai dele veio com um avião para cá, então tinham recursos para iniciar uma obra e se expandiu como uma grande liderança. Mas o que eu quero dizer, cada um tem um chamado num determinado área, mas uma coisa é você ter o seu chamado, como nós estávamos falando, outra coisa é o crescimento ser tão exponencial da igreja que os líderes que vão assumindo não estão preparados. Exatamente. Pois é, eu vou dar um exemplo para você, né? Não vou citar na igreja. Eu fui convidado para ser o palestrante de um grande encontro que houve aqui em Fortaleza, numa grande igreja. Eu era o último palestrante. Eu acho que não gostavam de mim, não. Deixaram o senhor por último. Trouxeram grandes nomes. E eu fui, e eles vieram falar sobre a criação de 5.000 igrejas no Agreste e na Caatinga do Nordeste. Uau. Aí eles falaram, os palestrantes de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio, e aí eu cheguei por último. Aí eu disse, olha que plano maravilhoso, que coisa linda. E os líderes que vão dirigir essas 5.000 igrejas? Quem que vai formar? Quem que você vai botar lá? Qual o calango que vai ficar lá? Rapaz, o cara que estava dirigindo todo o projeto olhou para mim, olhou para o outro, sabe? Então, assim, nós vivemos, não sei se você lembra daquele livro Utopia. Do Robson Cavalcante. Não sei se... Rapaz, eu aconselho você a ler esse livro, Utopia. Ele faleceu, né? O filho dele matou ele, a esposa em Recife, ele era da arquidiocese, né, da igreja anglicana. No livro dele, Utopia, ele tem uma frase que ele diz assim: no trem da história, a igreja está sempre no último vagão. Quando nós deveríamos estar na frente, né? Nós deveríamos estar carro-chefe. Então, assim, hoje no Brasil, se você presta atenção, mas é interessante, eu estava compartilhando com um amigo que eu estarei aqui contigo hoje, e a gente contando as dificuldades, e ele disse no final, do nada, ele disse, nunca desista do Micli, pastor Roberto. Porque você é aquele farol que ainda continua brilhando aqui para nós. Então isso é muita responsabilidade, né? É um chamado. A gente treina. Chamado com propósito, né? Exatamente. É aquela história, não adianta só você estar fazendo um trabalho sem ter um porquê. E o teu porquê é muito forte. E isso é o que faz a gente não desistir do nosso sonho. Sim. Né? O sonho você precisa primeiro ter um porquê. Né? E, então eu acredito que esses mais de 36 anos, né, de ministério. Na verdade, 36 anos de inglês, 28 esse ano de pastor. Né? Olha aí. Agora o Micli nasceu há 18 anos, a idade do Mateus, né, do meu filho, que está aqui com a gente. Tem 18 anos, entrando para 19 agora, nesse ano. Como impactou isso na sua... Ajudou muito, né? A sua formação com o inglês, então, para o seu ministério em si, né? Isso abriu muitas portas. Né? O inglês, ele foi algo interessante. Eu vou contar um pouquinho dessa história, porque a minha irmã mais velha, a minha irmã mora na Tailândia hoje, né? Mas a minha irmã mais velha, ela foi missionária na China e também em outras regiões. Ela saiu de casa, foi para São Paulo, depois ela foi morar na Europa, se formou, né, foi professora em Macau, e a minha irmã mandou uma Bíblia em inglês para mim e um dicionário, né? E eu não tinha condições, minha família é muito pobre, a gente não tinha condições financeiras de fazer curso de inglês, mas aquela velha história, né? Você começa a estudar, você começa a se esforçar e Deus começa a abrir para você portas, né? E aí eu soube de uma igreja batista perto lá de casa que tinha um curso de inglês. E aí comecei a frequentar e foi só assim ampliando a minha vida. O meu primeiro trabalho foi com inglês. Eu fui professor de inglês numa escola com 17 anos. Uau, com 17 anos. E hoje eu já dei aula em faculdade, né? Fiz a minha docência do ensino superior. O senhor atua também com interpretação simultânea há mais de 15 anos, né? Hoje eu trabalho como professor de inglês, eu tenho a minha própria escola, chama Full English Academy, é uma escola online. Ó, já vai anotando aí. Fala de novo que é bonito. Full English Academy, Olha aí. Academia do Inglês Pleno. Olha né? aí. Vai estar embaixo na descrição depois para você entrar em contato nas redes sociais. Exatamente. Você, por sinal, essa semana é a última de matrícula. Tá? Olha aí a promoção. Semana que vem. Pastor, deixa uma promoção para os nossos. Vamos sim. Se você disser que é
que é ouvinte aqui do podcast, a gente conversa direitinho. Vou combinar com ele aqui, vou deixar um cupom para você lá, para você ter o desconto na sua matrícula. Pronto. E aí, além de professor de inglês, eu também dou aula particular, né? Hoje eu tenho vários alunos, eu dou aula para alunos na Itália, dou aula para aluno no Canadá, tenho um aluno na Europa, tenho um aluno na África, brasileiros, a grande maioria brasileiros. E também eu trabalho como intérprete simultâneo há 15 anos, né? Recentemente, o ano passado, eu fiz para Nações Unidas, no centro de evento, interpretei chefe de Estado, interpretei o próprio governador do estado do Ceará, o prefeito, foi a minha interpretação. Você pode ir lá no site da ONU, está lá a minha voz. Esse final de ano eu fiz para a OEA, Organização dos Estados Americanos. Eu faço também para igrejas, a gente faz um trabalho muito bom. E também... Pastor, fala um pouquinho sobre esse curso de inglês, porque é uma coisa que é necessidade, não é mais, vou fazer um dia, vou me programar para fazer. É necessidade. Tem uma técnica específica que o senhor desenvolveu, não foi? Sim, eu uso a minha própria metodologia. Uma metodologia própria. Avançada para quem, por exemplo, eu tenho conhecimento, eu consigo entender, eu falo também, mas eu não tenho a fluência ainda. Pronto. Então, a fluência vem com uma técnica que o senhor desenvolveu. Para vários níveis. Tem pessoas que não têm conhecimento nenhum. Ela consegue falar e ouvir, entender em quanto tempo, mais ou menos, só para a gente poder falar um pouquinho sobre esse seu trabalho. Com certeza. A primeira coisa que eu digo de cara para a pessoa é o seguinte: não existe fórmula mágica, né? Uma língua é uma língua, né? Eu estudei alemão 6 meses, eu fiz grego e hebraico na faculdade, eu aprendi um pouquinho de espanhol, eu morei nos Estados Unidos, a minha igreja tinha 4 cultos, era 2 cultos em inglês e 5 cultos e 3 em espanhol, eu convivi com a comunidade espanhol eu desenrolo, por suposto que sim. Pois é, eu só sei dizer sim, mas tirando isso aí, então assim, a primeira coisa que... eu gosto de dizer que a primeira cura para a doença é admitir que você está doente, né? Claro. Então, a primeira pessoa que chega para mim e diz, eu quero aprender inglês, eu digo, olha, não existe fórmula mágica. Uma vez um cidadão me ligou e ele disse, rapaz, eu preciso de inglês para ontem. Eu disse, por que o senhor não me ligou ontem? Ele quer para ontem, mas ligou hoje, pô. Eu fui professor numa escola de inglês e durante 3 meses tinha um advogado lá tendo aula comigo. Uma noite eu dando aula, ele... do nada abriu a boca dele no meio dos outros alunos, assim, até uma falta de respeito para comigo. Ele disse, eu estou 3 meses aqui e eu sinto que eu não estou falando nada. Aí eu parei, eu estava escrevendo no quadro, eu virei para ele e disse, você já viu um bebê de 3 meses falando? E todo mundo começou a rir. Tem um tempo, né? Então assim, a primeira coisa, não existe fórmula. Agora, qual é a minha metodologia? A minha metodologia eu chamo metodologia de saturação. Os meus alunos, na sala de aula, eles recebem nativos americanos. Eu trouxe, por exemplo, um ex-comandante do exército americano para conversar com meus alunos. Trouxe enfermeira. Então, assim, dependendo do nível, eu tenho várias formas de fazer. As minhas aulas, elas não ficam presas ao livro, né? Os alunos me fazem perguntas, eu faço perguntas para os alunos, nós criamos situações reais. Eu tenho um aluno hoje, que é um aluno muito especial, ele é comandante da Marinha em Cabo Verde, na África, ele é o capitão de mar e guerra, né, capitão Alexandre, e ele é meu aluno, junto com o filho dele, e todas as semanas eu me encontro com ele, com o filho dele, né, e já faz mais de 1 ano, né, e ele até endossou meu trabalho. Tenho hoje capelão da Marinha também, meu aluno de inglês, capitão José Roberto, lá no Rio de Janeiro. Já tive vários alunos, né? E tem muitos outros. Então, por quê? Porque eu trabalho... Tem uma história interessante. Uma aluna brasileira na Inglaterra, que ela só tirava 0 lá no Community College na Inglaterra. Nossa. E ela soube sobre o meu trabalho através de uma pessoa e começou a ter aula comigo. E assim que ela começou a ter aula comigo, a nota dela melhorou. A professora inglesa chamou ela e disse... O que você está fazendo diferente? Ela disse, não, eu estou tendo aula com um professor brasileiro. Então Deus... E outra coisa que eu deixo muito claro, né? Deus e o Espírito Santo são os meus mestres, né? Então, quem tem o Espírito Santo como mestre, não tem como errar, né? Mas é saturar, sabe? É saturar. Assim como nós saturamos a nossa mente com a palavra de Deus, é assistir um podcast em inglês, é ouvir uma música em inglês, um filme em inglês, é pegar... Eu digo para os meus alunos, você não precisa estudar inglês, você precisa... ter contato com a língua todos os dias. Perfeito. Isso vai fazer. Perfeito. O senhor estava falando aí e o Espírito Santo aqui me remeteu
a um período lá na história bíblica da Torre de Babel. Sim, sim. Me remeteu ao momento em que os homens estavam tão focados num objetivo que isso preocupou a Deus. E essa frase que eu vou trazer para vocês aqui, ela tem dois sentidos muito importantes que você pode absorver para a sua vida. O primeiro é que Deus observou que aqueles homens estavam tão focados, tão determinados em fazer aquela torre, que ele percebeu que se eles continuassem a crescer com aquele foco, nada iria impedi-los, nada poderia pará-los, humanamente falando. E isso iria trazer para eles uma sensação de poder tão grande que eles se tornariam os semideuses. E Deus não queria que isso acontecesse. Então Deus teve que intervir num poder que nós, como seres humanos, fomos capacitados por Deus, que é quando nós todos nos focamos num propósito, você tem um propósito e você consegue atrair pessoas para esse mesmo propósito, nada pode te parar. Sim. E aí o que Deus fez? Ele teve que confundir as línguas. Desçamos e confundamos para que eles não continuem se comunicando da forma com que eles vão conseguir aquilo que eles querem. É verdade. Então, quando isso aconteceu, os povos foram espalhados. Né? Naquele momento que os povos foram espalhados, nasceram as línguas, várias línguas diferentes. Sim. Né? Então, dentro disso, nasceu a sua profissão. Exatamente. E um fator interessante que já que você está fazendo, contribui para a sua narração de Gênesis, se você prestar atenção nesse texto, tem uma coisa que me chama a atenção, né? Esse foco era para eles terem um nome. Então, o texto diz, né? Eles queriam ter um nome sobre todos os nomes da terra. Vamos fazer um nome para nós. Aí interessante aí, porque Deus disse, mas não existe nome, não existe fama sem a minha presença. Quando a Torre de Babel acontece, se você vai para o capítulo 12, aí Deus diz para Abraão, eu farei o teu nome grande. Olha só. Então, assim, o homem sem Deus, ele não consegue ter o seu nome feito, né? Só depois que ele é chamado por Deus, né? Esse foco deles era um foco sem Deus. O nome só vai acontecer, você só vai ter um nome quando você foca em Deus. A minha carreira com inglês, Deus foi o maior responsável. Você tem uma ideia, na Igreja Batista a gente recebia os americanos uma vez por mês para treinar a pronúncia. Quando terminava a aula, todo mundo ia embora e eu ficava perreando os americanos. Aí teve um americano que disse, por que você não vai amanhã para nossa casa passar o sábado com a minha família? Aí eu fui, não sei se tu lembra, tinha aqueles gravadores pretos. Né? Que apertava. Só os raízes conhecem. Só os raízes. Aí eu levei, aí ele disse, você não trouxe calção de banho? Eu disse, não, trouxe não. Eu trouxe esse gravador, uma fita virgem, e eu trouxe aqui esses livros, eu queria que o senhor gravasse para mim. Então hoje, quando eu me vejo dentro de uma cabine, então eu vejo que Deus foi o meu primeiro professor, né? Foi dentro da igreja, né? Eu digo para os meus filhos, a igreja é uma bênção na nossa vida. Ela proporciona coisas maravilhosas. Então, é foco e Deus, apenas Ele pode nos dar um nome, né? E um futuro. O que mais o atrai na interpretação simultânea hoje que o senhor faz? O que mais te atrai? Eu gosto de dizer, só para quem não conhece o trabalho de interpretação, existe a intermitente, que é aquela que você fala, o pastor está pregando em inglês, né? E você tem que interpretar exatamente aquilo que ele está falando e também interpretar. Mas você espera. Então é chamado intermitente, né? Tem a consecutiva, que é aquela que você pode também tomar notas, espera ele falar bastante. Isso é muito feito em reuniões ali entre 1, 2, 3 pessoas. Mas a que eu mais me apaixono é a simultânea, porque a minha personalidade é uma personalidade elétrica, né? Eu sou uma pessoa vibrante, eu vibro cada dia. E a interpretação simultânea, ela é assim. Né? Ela precisa... Ela é junto com o palestrante. E é legal porque eu vejo assim, o senhor pregou esses dias lá na igreja e foi algo tremendo, porque o senhor começa, por exemplo, de um formato em que o senhor está se apresentando e tal, daqui a pouco entra no 220 e aí não para mais, é plá. Quer dizer assim, isso mostra a sua sabedoria e o seu profissionalismo que necessita ter esse tipo de pegada para acompanhar o pastor. Estilo também, né? Porque o pastor que está pregando, se ele estiver pregando muito lentinho, e o senhor vai ter que pregar junto com ele lentinho, né? Que é o simultâneo. Exato. Mas se o cara tiver uma pegada rápida, você tem que estar entendendo e já traduzindo simultaneamente o que ele está falando. O ano passado a igreja pentecostal, né, me convidou
Holiness Pentecostal, a ICP, pastor Edmar, meu amigo, me convidou e um dos pregadores lá, quando eu terminei de interpretar, ele disse no meu ouvido: você torna a minha pregação tão fácil. E a gente fica feliz, né? Eu dei uma palestra recentemente, o ano passado, né? Eu digo recentemente, mas o ano passado, recentemente, né? É? Na Assembleia Legislativa, e eu dei a palestra sobre transformando gestores em líderes. E quando eu terminei, o cara que nos convidou, ele disse: você é pastor, né? É assim, ele nos convidou, mas não me conhecia, foi atrás na terceira pessoa. Eu disse: sou sim. Ele disse: muito bom. Então, assim, vem junto, né? O pacote, né? Eu acho que a sua personalidade, ela vai para tudo que você faz. Então, quando eu estou dentro de uma cabine que eu estou interpretando, por exemplo, eu interpretei agora a chefe de polícia das Bahamas, lá no centro de eventos, e ela falava com uma voz muito forte, ela falava com muita propriedade, eu gostei muito, eu amei assim a palavra dela, né? E, então, eu já interpretei, por exemplo, eu já estava em João Pessoa, eu viajo muito por causa da interpretação, interpretei João Pessoa, um palestrante da Finlândia, falando sobre educação superior, e ele foi citar um versículo, mas não conseguia dizer. Aí eu tirei o fone, abri a porta da cabine e disse em inglês o versículo. Ele agradeceu, voltei pro teu fone e traduzi. Aí depois ele me agradeceu. Então, assim, eu tenho tido experiências muito, muito interessantes. Já interpretei fórum de juízes federais em Porto de Galinhas, Pantanal, pastores, líderes. Já fiz muita interpretação, muita tradução. E assim, já teve algumas lições que o senhor tirou da sala de aula para levar para o púlpito e assim em relação a treinamento de líderes mesmo? Sim, demais, demais. Primeiro porque você trabalha com indivíduos, né? E a coletividade. A primeira lição vem aí. O líder ele tem que lembrar que a igreja não é o todo apenas, são indivíduos, né? Cada pastor que lidera uma igreja, ele não pode ver apenas o corpo. Ele tem que ver indivíduos, com pessoas que têm necessidades diferentes. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Eu não posso achar que a irmã Terezinha vai ter a mesma necessidade da irmã Rosinha, né? Então, a primeira coisa que a sala de aula me ajudou foi isso. Uma segunda coisa é a questão eu gosto muito do termo em inglês, o termo em português não é muito forte, mas é to be sympathetic. É quando você se solidariza com o seu aluno, você desce o nível, né? Por exemplo, é interessante, eu sou fluente em inglês, né? Eu tenho proficiência por uma universidade americana, mas quando eu estou ensinando os meus alunos básicos, eu amo, porque eu estou ajudando, eu desço até o nível deles. E é interessante que acontece uma coisa comigo, Léo. O meu cérebro parece que sofre um bloqueio durante esse período que eu estou dando aula para beginners, para iniciantes, exatamente para que eu não fique conversando muito inglês, para não frustrar a expectativa dele. Então, como líder, eu tenho que ter esse cuidado também de, ao estar ajudando uma pessoa, eu não achar que ela tem que seguir a mim. Eu sou o modelo, porque esse é um grande problema hoje. Muitas vezes os líderes se colocam como modelo e nós não somos o modelo. Lógico, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Mas eu acho, não tenho certeza, nós temos que apontar para Cristo. Sempre Exato. Cristo tem que ser a pessoa que a pessoa tem que olhar. Entendeu? Enquanto você está falando, o Espírito Santo vai falando comigo aqui e lembrando também sobre a humildade. Porque você tem que ser humilde a ponto de entender que a outra pessoa que está na sua frente não tem a compreensão, a tua capacidade. E o Paulo falava, né? Entre os grandes eu pude me fazer grande, mas entre os pequeninos eu também baixei para poder falar com os pequeninos. Então, para ganhar alguns... Exato. Então, a sua missão, quando está entre os grandes... né? Que nem a experiência que o senhor tem tido aí em interpretar pessoas de várias partes do mundo, Deus lhe capacitou para que de alguma forma você também ganhe os grandes. Exato. Mas quando você está entre os pequeninos, eles te colocam para baixo para você descer, para você poder também dar o teu testemunho ali. Sim. Conta um pouquinho dessa experiência que você teve na Assembleia Legislativa do Ceará. Pronto, a Assembleia Legislativa, minha esposa e eu, nós fazemos academia e nós conhecemos uma senhora e ela trabalha na área de finanças, né? Eu acho que no governo. E a gente sempre conversa, sempre bate um papo, ela é muito agradável, a gente fala ela trabalha com gestão, ela é quem dá os treinamentos da área de gestão. E aí eu comecei a falar, que legal, eu também trabalho com liderança. E aí a gente foi conversando,
E aí o governo do estado ele tem uma cerimônia que ele entrega medalhas para os maiores e melhores gestores do ano. Na verdade, todos os gestores, né, que foram votados como os melhores. E aí aí um dia eu recebi, né, a mensagem dela dizendo: a gente gostaria de convidar para trazer uma palestra para os nossos gestores do ano de 2025, né, que foi o ano passado. Aí eu disse: era uma honra. E aí eu orei, pedi a Deus, né, e eu mandei o tema para ela: olha, eu estou com um tema aqui, transformando os gestores em líderes. Então foi uma experiência muito legal, porque o Mickley também visa sair dessa, apesar de que nós delimitamos para a igreja, mas eu entendo que Deus vai nos dar também oportunidades lá fora. Por exemplo, o ano passado nós temos no Exército, nós temos acompanhado assim muito a Marinha, nós temos estado presente na Escola de Aprendiz Marinheiro, na 10ª Região Militar. É interessante como Deus vai trabalhando, né? Porque eu tive como alguns alunos, por exemplo, um dos meus alunos de inglês aqui em Fortaleza foi o ex-comandante da aeronáutica, da Escola de Aeronáutica, o coronel João Estevô, da 10ª Região Militar, e entre outros. Então, assim, é como se tudo que Deus manda para mim é com o mesmo propósito, né? As minhas visitas nas escolas, né? Eu tenho uma palestra que eu dou transformando sonhos em realidade. Eu já dei na escola de Índios, Tapeba, lá na Caucaia, 2 vezes. 3 vezes, na verdade, a Laire foi comigo uma vez. A gente dá palestra em outras escolas e eu conto a minha história, né? Um garoto pobre, com sonhos de ir para os Estados Unidos, de querer aí fazer, né, a prova da Universidade de Michigan. Eu tirei o 3º lugar no Brasil na época que eu fiz, né? Que me dá esse título, né? De eu posso ensinar inglês até lá nos Estados Unidos. Muito bom. Então, tudo isso aí são coisas que Deus vai colocando diante de você, né? E você vai fazendo. E Deus vai abrindo novas portas, né? Eu gosto muito. No nosso trabalho, eu trabalho os 4P da liderança, né? E aqui eu vou dar uma palhinha para todos os nossos ouvintes. O primeiro P é a paixão. Agora é interessante, as pessoas veem paixão, uma coisa assim, né? Aquele fogo, mas na verdade não é. Passion, ou passio, né? Do latim quer dizer sofrimento. Então a paixão é o que é na vida que você sofre por aquilo. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu sofria quando via e sofro quando vejo igreja sem liderança, né? Então eu tenho essa paixão. Aí depois eu venho o quê? O propósito. Por quê? Né? Tem um livro que o Simon Sinek lançou, acho que você acompanha ele. Ele diz why, né? O porquê. Líderes perguntam, não é o quê, é o porquê. Então é o propósito. Depois vem a preparação. Ninguém lidera sem estar preparado. E aqui, para mim, é o calcanhar de Aquiles, sabe? Todo ano as igrejas elegem os seus novos líderes, mas não dão preparo para eles. Pois é, eu vejo isso acontecer direto. Às vezes tem uma eleição na igreja, às vezes tem ali umas pessoas que, claro, que são já acostumadas a estar na liderança, mas as pessoas que são eleitas ou até mesmo colocadas no cargo não estão preparadas e não têm um caminho para se preparar, porque não tem uma escola de liderança que faça com que eles sigam ali num caminho que não dependam exclusivamente somente da palavra de um pastor. Sim, né? Ele sim. tem que ter a autonomia para ele poder liderar. Autogoverno. Exatamente. Eu vou contar uma história interessante que aconteceu. Eu estava treinando uma igreja e eu falei sobre isso. Eu falei sobre paixão, falei sobre propósito, falei sobre preparo e, por último, planejamento. São os 4 P's que eu digo que são a base de qualquer execução de liderança. Se você não tiver isso, se você não tiver apaixonado pelo teu pelo talk show aqui, ninguém vai acreditar em você. Exato. Né? Aí eu terminei isso aqui, aí uma irmã levantou a mão e disse: pastor, mas eu trabalho com o ministério de oração. Como é que eu coloco isso aí em prática? Eu disse: minha irmã, vamos falar. Me diga como é que a senhora faz aí. A sua reunião de oração. Pastor, eu faço o seguinte: eu vou para a igreja, o irmão abre lá o templo, eu começo a cantar 3 hinos da harpa, leio a Bíblia, e aí a gente começa a orar, cada um ora em voz alta, mas está em tão pouca gente. Pois é, irmã, a senhora já pensou, a senhora está fazendo um culto. Isso não é ministério de oração. Ministério de oração, a senhora tem que centralizar na oração. A senhora poderia ter um caderno de oração, data dos pedidos, quando Deus responde, para celebrar junto com as irmãs. Poderia, ao invés de 3 hinos, canta uma música lá, porque a Bíblia diz para cantar hinos espirituais, né? E hoje no meu devocional eu vi esses hinos espirituais, são hinos até improvisados mesmo, que Deus dá a gente, né? Aí eu disse: mas faça isso, mas faça com moderação, né? E outra coisa, cuidado, porque oração não é só pedido, existem vários tipos de oração. Aí eu fui explicando para ela. Ela pegou meu contato, ela começou a colocar em prática, ela me ligou e disse: pastor, o negócio está funcionando aqui.
Então, tem que ter treinamento. Tem. Você achar que a pessoa vai assumir, porque, e aqui, Léo, sem querer menosprezar a formação de ninguém, né? A gente tem uma mania feia nas igrejas que a gente pega uma pessoa porque ela fez uma faculdade e acha que ela está pronta para liderar. Não, aí vou voltar naquele ponto ali onde você teve lá na Assembleia Legislativa. Você foi falar para gestores. Então, qual é a diferença básica? Um cara pode ser um gestor, mas ele não é líder. Exatamente. Então, qual é a diferença básica de um gestor para um líder? Bem assim, bem cru Bem mesmo. cru. O gestor, ele não trabalha com pessoas, ele trabalha com tarefas, ele trabalha com projetos, ele trabalha com planos, com planejamento, com planilhas. O líder, o trabalho dele é desenvolver pessoas. Você não consegue desenvolver pessoas sendo gestor, né? Eu tive a oportunidade de receber um general americano em uma das minhas lives e eu perguntei para ele, né? Porque esse é o debate do século, né? Managers and leaders, líderes e gerentes ou gestores, né? E ele disse, nós precisamos dos dois. Nós precisamos dos dois, mas a pergunta é, e depois? Tá, eu tenho um gestor aqui, você sabe melhor do que eu, que antigamente se buscava o QI. Hoje Exato. é o coeficiente emocional. Daniel Goleman escreveu inteligência emocional por quê? Porque as empresas nos Estados Unidos começaram a entender que não basta ter um QI lá em cima. Não adianta ser inteligente se você não tiver a execução perfeita. Eu estava lendo aqui, sem querer ofender ninguém, eu estava lendo um artigo hoje sobre essa geração Z, né, chamada, essa geração, e a dificuldade que está em se encontrar pessoas para trabalhar, né, no quesito emoção. Né? São pessoas altamente deprimentes, super instáveis, né? Aí eu recebi uma palestrante americana, brasileira, ela casou com um americano, hoje ela é americana também, e ela falou sobre os problemas que líderes e pastores estão vivendo, né? Hoje, qual é o problema mais forte no meio da liderança? Emocional, né? Muita gente acha que pode viver sozinho como líder. É por isso que o Mikle, ele existe. Eu digo sempre, o trabalho do Mikle é apoiar, é sustentar, é chegar ao lado do pastor. Pastor, como é que eu posso abençoar? Um pastor me ligou uma vez, pastor, eu tenho 3 líderes, o senhor vem conversar com a gente na hora. Foi um dos melhores treinamentos, rapaz. Foi dentro de um sítio, teve peixe, baião de dois, olha que legal. Coca-Cola. Mas foi aí que eu peguei diabetes. Tudo se acumula, né, pastor? Que mensagem que o senhor tem assim no seu coração que você acredita que o Brasil mais precisa hoje em dia para trazer assim para essa liderança com propósito no seu coração? O que arde no seu coração? Qual a sua paixão? A minha paixão é o seguinte, eu acredito que nós chegamos num cruzamento. O Brasil está vivendo uma situação atípica hoje. A igreja, ela é um pensamento batista que eu vou trazer, né, desde a reforma, de alguns reformadores, não são todos, que deve haver uma separação entre a igreja e o Estado. Eu acredito que como líder, o meu papel é influenciar o Estado. Lógico, Deus coloca pessoas em posições estratégicas, coloca. José foi vice-governador do Estado. Mas o problema ali do Egito era um problema que começou espiritual. O faraó teve um sonho, a gente não pode achar que isso aí porque José era vice-governador, que todo pastor agora tem que ser vice-governador, né? O prefeito, o vereador. Então assim, eu convido hoje aqui nesse podcast a líderes, pastores a entender que o nosso chamado primeiro é espiritual. O nosso primeiro chamado é espiritual. Uma coisa que eu faço muito, eu uso uma régua na minha vida, Léo, que eu tenho que começar no espiritual. O espiritual, ele tem que ser a minha régua. Eu não posso simplesmente olhar, por exemplo, para o Brasil hoje e achar que eu vou resolver se eu me filiasse a um partido político. Nada contra. Eu acredito que a política em si, ela não é má. A politicagem sim, mas a política não. Né? Eu acredito que homens devem ocupar cargos públicos, sim. Mas observe nos últimos, vamos pegar 6 anos aí, por pouquinho para trás, os nossos evangélicos, essa politicagem que a gente tem acompanhado, as bancadas, o desenvolvimento, aquele lá do Ministério da Educação, agora com o banco, isso tem mostrado que a igreja ela não pode estar infiltrada na política, ela tem que estar influenciando a política. É diferente. Ela tem que ser luz, né? E não ser apagada pelas trevas. Ela está sendo apagada, ela está sendo abafada. Então, assim, o que arde no meu coração hoje, né? Eu vou dar só um exemplo rapidinho.
Eu até falei isso, eu não sei se no culto pregando lá, né? Mas eu fui para Chorozinho e um irmão perguntou, pastor Roberto, o senhor... foi lá na igreja, eu lembro, eu falei, o senhor é de direita ou de esquerda? Aí eu disse, meu irmão, eu sou de cima. Melhor. Eu acho que, assim, não, ó, eu tenho meus posicionamentos políticos, tenho, mas a igreja e os líderes hoje precisam entender que não se muda uma sociedade, não se muda um povo por meios políticos. Né? Se muda pelos meios espirituais. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Mas é contra as potestades, os poderes. Né? Então, eu acredito que nós, líderes, hoje, você pega, por exemplo, isso aqui é uma estatística que saiu agora do Instituto Barna, nos Estados Unidos, a vida devocional dos pastores americanos, ele não fez no Brasil, 5 minutos de oração, meu irmão. Imagina. O que você consegue com 5 minutos de oração? Né? Uma das coisas que me deixa assim bem consternado no Brasil é quando eu convido, tivemos no ano passado, em outubro, a nossa conferência internacional, eu convidei 150 pastores, líderes com coração no reino. Apareceram 15 pastores. Veio muita gente, muitos líderes, mas pastores. 10%. Se o pastor, né, ele pensa que não precisa mais sentar, pensa que não precisa mais aprender, aí você tira o membro. Então, a minha mensagem hoje para líderes é continuar no Espírito. Andai no Espírito, não satisfazendo as concupiscências da carne. E uma das concupiscências da carne, Léo, se você me permite, é exatamente a concupiscência dos olhos. É começar a enxergar dinheiro fácil. É começar a enxergar a posição fácil. Eu vou ser agora ministro do ministro não sei de quê. Eu agora vou trabalhar com governador. Eu vou ter influência. E a gente vê. A gente acompanha, eu não vou citar nomes aqui por questões éticas, mas eu conheço pessoas que caminhei com elas, pessoas simples, presbíteros, diáconos, pastores, e hoje eu não ando mais com essas pessoas, porque não andam mais no espiritual. Infelizmente, as pessoas deixam se contaminar. Puxa um pouquinho esse seu microfone para cima. Isso. As pessoas se contaminam, principalmente por quê? Porque elas se deixam influenciar pela facilidade, né? Às vezes está tendo uma dificuldade às vezes de crescimento na igreja, mas não está entrando a grana que tinha que entrar, e aí aparece uma oportunidade, né? Aquela época de política, sim, em que os esse pastores, ano, exemplo, os pastores, muitos que não têm esse crivo de análise, abrem as suas igrejas para os lobos, né? Porque os caras vão vir com um objetivo único, e depois que conquistam, saem fora. Então, é muito problemático você misturar as coisas. Mas como o senhor disse, a gente não pode também se abster de influenciar. Mas como é que você vai colocar uma pessoa lá dentro se ela não está preparada? Exato. Então aí entra o MICLE, entra esse trabalho de liderança. Exato. Quais os próximos passos, pastor, no desenvolvimento de líderes no Brasil? Pronto, esse ano é o ano que nós estamos focando, né, em chamados para liderar com convicção e propósito. Temos um material que está na gráfica, está sendo todo diagramado, né? Que é exatamente, o ano passado a nossa temática foi liderando com excelência. O MICLE hoje nós já temos alguns materiais, porque eu ia para a igreja, os irmãos, pastor, qual material e tal? Uhum. Então hoje nós temos a primeira apostila do MICLE Virei Líder e Agora. A segunda apostila do MICLE é Como Jesus Treinou Seus Discípulos. A terceira foi exatamente no período da pandemia, essa daí que foi escrita Liderando em Tempos Difíceis, que também não deixa de termos esse momento agora. A quarta é Liderança e Crescimento de Igreja, né? Como a gente analisa as duas coisas caminhando junto. A quinta é essa que está no prelo, né? Como a gente diz, que é Liderando com Excelência, que foi o nosso tema ano passado. E hoje eu comecei a escrever a primeira, que é Liderando com Propósito e Convicção. Eu estou vendo 6 aí, né? 6, e nós temos também várias outras palestras. Calma aí, que o Espírito Santo está falando aqui. Pois não. Falta mais uma, para completar 7. Sim. E o senhor vai transformar isso num livro. Pois não. E esse livro o senhor vai trazer para lançar aqui junto conosco. Pronto, vamos lá. Esse vai ser o manual para as igrejas terem a liderança. Pronto. Recebe essa palavra. O que foi que eu fiz? É interessante você ter falado isso, porque nós temos um manual. Eu juntei as 4 primeiras, né? Nós temos alguns. Só que as igrejas geralmente preferem ir por etapas, o que é interessante. Claro, né? mas o senhor tem que ter o seu livro. Sim, mas vai estar aí, vai estar aí, seu livro vai ter sido lançado. Nós vamos trabalhar nisso. E também, agora falando para o Lara, a Lari vai poder falar depois, quando ela vier, mas
Nós temos também esse movimento que, na verdade, é um movimento, não é um evento, né? Que as discípulas, né? Que a Vanessa faz parte e muitas outras São mulheres. muitas mulheres, né? Já São. são quantas já? A nossa última conferência nós tivemos 280 mulheres aqui na igreja da 280, Maracumba. foi fantástico. Eu acredito que esse ano a gente vai ultrapassar, né? Eu não sei como vai ser ainda, elas estão ainda, né? Já tiveram a primeira reunião, estão se reunindo, tomando um cafezinho, vai ter um cafezinho, parece dia 7 lá em casa, Olha aí. com todas elas. Mas o mais interessante é que assim, Deus está dentro dessa. E outra coisa, Léo, que eu queria deixar bem claro, é que a própria escola de inglês, o Full English Academy, ele é um braço do Micra. Ele não é a parte do Micra. Muitos dos nossos recursos financeiros que sustentam o Micra vêm da minha aula de inglês Claro. e do trabalho da minha esposa. Nós não costumamos cobrar. Né? Nós cobramos o material. Por exemplo, suponhamos que você é pastor e você está me ouvindo, você quer chamar o Micra, pastor, quanto é que eu tenho que dar? Não, você não tem que dar, você tem que dizer quantos líderes. Nós temos uma apostila, ela sai em média R$30, né? Porque tem a gráfica, a gente Claro. faz com material de primeira. E aí você não tem que me dar mais nada, você compra a apostila. Né? Uau! O Micra, É uma missão, é uma missão, é evangelismo, não é eu para vou ganhar te dizer- dinheiro. E eu vou te dizer uma coisa, o Micli, nós temos nossos patrocinadores, né? Nós temos apoiadores tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, pessoas que acreditam no nosso trabalho e que abençoam. Deus tem uma coisa que eu aprendi na minha faculdade de teologia foi dependência de Deus. Né? Às vezes eu escuto muitos pastores, eles precisam voltar a depender de Deus. Aí, de novo, mais uma vez, vamos cortar essa dependência do homem. Né? Eu gosto muito, se você me permite, eu queria ler um trecho aqui rapidinho. Claro, por favor. Segundas Crônicas, se você também quiser acompanhar aí, pode ficar à Sim, vontade. vamos colocar. Segundas Crônicas, esse texto aqui, ele é um texto que tem falado muito ao meu coração. Segundas Crônicas, capítulo 12, né? Quando o profeta, ele vai lá conversar com o rei Asa, né? E ele diz lá, na verdade, Primeiras Crônicas, né? Capítulo 12. Eu falei segunda, mas é a primeira. E ele vai lá no rei Asa. E ele diz assim, olha, rei Asa, é o seguinte, né? O Senhor tem uma contenda aqui com vocês. Vocês estão confiando muito nos homens. E Israel passou 3 anos sem um verdadeiro Deus, sem a mensagem e sem o sacerdócio, né? Aí eu traduzo isso como Deus, a palavra e a pregação. Né? Hoje, nós líderes precisamos resgatar isso. Deus precisa ser o centro novamente do nosso ministério, da nossa vida familiar, da nossa vida. A minha esposa, ela ri, ela passa rindo quando eu estou dando aula, porque não tem uma aula minha que eu não fale de Deus, que eu não fale de Jesus Cristo. Já teve aula que eu terminei orando. Os alunos olham assim, porque nem todos são crentes, né? Claro. Mas a minha mensagem é essa, sabe? É essa questão de você trazer Deus de volta, sabe? Trazer Deus de volta às nossas vidas. A gente está dependendo muito, preocupado com a economia, preocupado com o dólar, se o dólar é alto, se está baixo, se a igreja vai ter oferta suficiente. Eu acredito no Deus que é o dono da prata e do ouro. A providência vem dele, né? Tudo é por ele e para ele. Só que muitas vezes as pessoas confiam na sua mão, querem confiar nos carros e cavaleiros, mas nós temos que confiar naquele que é o Senhor dos Exércitos. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, nós estamos chegando já ao final, foi um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem que relatasse assim, o que deseja o senhor para deixar como legado através do seu ministério, para os seus filhos, para a igreja, a sua mensagem que o senhor carrega como a sua missão principal. Pronto. Para quem está nos ouvindo e vai falar com eles agora aqui, ó. Pronto, então é o seguinte, um dos meus versículos favoritos da Bíblia é Jeremias 9, 23, 24, que diz: não se vanglorie o rico nas suas riquezas, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se vangloriar, vanglorie-se em conhecer o Senhor dos Exércitos. O meu legado é fazer Deus conhecido. Eu tenho estudado a Bíblia na sua língua original e há uma diferença entre devoção, né, e diligência. Quando nós servimos a Deus com diligência, nós fazemos tudo bem certinho. Mas quando nós fazemos com devoção, nós fazemos do jeito que Ele deseja. O certo é Ele quem diz.
Às vezes estamos tão empolgados na nossa família, nos nossos lares, nosso trabalho, achando que nós estamos arrasando. Mas Deus é quem deve discernir, junto conosco, o que deve ser feito. Então eu convido a você, líder, pastor, pai, trabalhador, empresário, a você a deixar Deus ser o centro da tua vida novamente. E o Senhor vai guiar todos os teus passos. E quero deixar para você o Salmo 143:10, que também é um outro versículo, que diz assim: ensina-me, Senhor, ensina-me a tua vontade, porque tu és o meu Deus, e o teu Espírito possa me levar em terrenos planos. Que Deus os abençoe. Lindo, lindo, lindo. Parabéns. Quero deixar aqui, desde já, a minha gratidão a Deus pela sua vida. Eu aqui agradeço com Nós estamos iniciando essa parceria, que eu creio que vai ser uma parceria de muitos anos juntos, né? Tanto nós apoiando o seu ministério, quanto o senhor também nos apoiando e trazendo pastores e pessoas de outros lugares do mundo para estar conosco no podcast, como nós vamos receber outros embaixadores do Reino de Deus aqui. Vai ser um prazer apresentar esse E eu projeto. quero deixar um presente. Olha só. Olha só, isso aí é surpresa, hein? Isso aí é um presentinho aqui pro senhor, tá? Ó, Olha só. dá uma olhadinha rapaz. aqui, o senhor abrir Cadê a aqui. foto aí? Fazer a foto aqui pro senhor ver. Internacional Isso. que eu trouxe de longe para tirar foto. Eu Olha, gosto. olha aí, ó. Essa aí é personalizada, bem, ó, viu? O senhor pessoal, disse que tá malhando, né? Olha aí. Abre aí, pode puxar abrir aí pro senhor ver. Pode puxar aí. Puxar Acho isso que aqui? a minha. Foi show, foi Ela- bem direitinho. ela aqui. travou, eu foi aqui, tudo eu aí, tô né? toda enrolada aqui. Olha aí, ó. Só, Rei de Céu. Olha aí, ó. Rede Céu. Maravilha. A Rede Cristã de Evangelismo e Unidade. Por isso eu queria finalizar também, falar para você que nos acompanha através do nosso canal. Nós temos esse canal chamado Rede Céu. Você vai achar no YouTube ele com Portal Rede Céu. Porque dentro desse portal nós temos várias entrevistas com vários homens de Deus. Tivemos aqui o pastor Pedro Aragão, que foi uma bênção. Com ele foi um podcast muito legal, um mês atrás. Tivemos também com o apóstolo Denardi, que foi uma maravilha também, um pastor abençoado. Temos vários vídeos aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para que você conheça o projeto da Bíblia Revelada. Deus me deu essa missão de você ter uma oportunidade de estudar a Bíblia para aquelas pessoas, sabe, pastor, que tem deficiência visual. Sim. Por exemplo, a pessoa não consegue mais ler, ela já está numa idade, ou então ela já nasceu com uma deficiência visual e ela não consegue ler, não tem quem leia para ela. Tem pessoas que podem ouvir alguns trechos da Bíblia, mas é diferente quando você escuta toda a Bíblia. E Deus me deu essa visão, essa mensagem para mandar para as pessoas através da Rede Céu, a Rede Cristã de Evangelismo e Unidade. Então, ela é uma missão que Deus me deu. Então, todos os dias eu estou fazendo a madrugada com Deus, né? Então, até a minha esposa estava brincando, falando assim, o pessoal às vezes reclama de tirar um dia do mês para fazer uma vigília, né? Eu quero ver você fazer que nem o meu marido está fazendo, vigília todos os dias, 365 dias por ano. Não é fácil, né? É um desafio, está sendo muito desafiador. São 30 dias que nós fizemos aqui direto, desde o dia 1º, todas as madrugadas, de 11 da noite eu entro em oração, à meia-noite eu começo a gravar, e aí tem todo um processo envolvido, né? Desde a Bíblia cronologicamente gravada. Sim. Então até eu queria que o senhor comentasse sobre isso um pouquinho, porque é diferente da pessoa simplesmente ler a Bíblia pelo que ela está ali. Exato. Tem pessoas que abrem a Bíblia, eu vou ler um texto, aí foi e se matou, se jogou no poço, disse, a pessoa vai fazer isso que está aqui. Não, ela tem que ter o contexto. E quando Deus me chamou para fazer esse ministério, deixar um legado, né? Como o senhor tem o seu ministério, eu vou deixar um legado para gerações, com as pessoas tendo a possibilidade de entender a Bíblia. Não só ouvir, mas entender a história com Deus durante 365 dias. Então a pessoa vai ter a oportunidade de ler, ouvir, entender a interpretação da Bíblia, porque eu, além de ler, eu faço uma narração sobre aquele momento, sobre o contexto daquele momento. Depois que eu termino de ler todo o texto completo dos 3 capítulos diários, a gente faz a interpretação cronológica, com textos complementares de toda a Bíblia. Certo. Aí vou em Isaías, vou pesquisar, vou buscar, aí trago tudo o que aconteceu. Depois disso a gente faz o quê?
a gente faz um devocional. Esse devocional diário, que é o pão diário que todo mundo deveria ter, que é o tempo com Deus, o encontro diário que Deus quer que a gente tenha, um momento de estarmos juntos com Ele. Ele quer essa intimidade. E aí você tem a oportunidade de estar sendo guiado nesse momento de devoção com Deus. E aí a gente aplica nesse devocional aquele texto que nós lemos. Então, para os nossos dias de hoje, o que essa passagem representa para você? O que ela pode contribuir na sua vida? E aí, depois que a pessoa faz essa analogia entre o texto que ela ouviu da Bíblia e os dias de hoje, ela é conduzida numa oração. Nessa oração, ela entrega completamente a sua vida para Jesus todas as vezes. Então, você vai ter a oportunidade de todos os dias ter um encontro pessoal com Jesus, com Deus, e entender qual era o plano de Deus desde o princípio, que é a aproximação dele com a sua criatura. Então, assim, foi um presente que Deus me deu e eu queria compartilhar com o senhor, colocar à disposição e já lhe convidar para o senhor se tornar, quem sabe aí, o intérprete da Bíblia revelada e a gente traduzi-la. Não, porque eu poderia botar uma legenda em inglês, como a gente vai fazer para muitas pessoas, mas imagina isso com a sua interpretação, com a sua voz também, interpretando em inglês para as nações. Então é uma porta que já está aberta para o senhor. Eu assisti alguos vídeos, né? E o que eu estou gostando também é como você está fazendo, né? Com as fotos, o próprio layout, né? Né? A própria letra, tudo isso aí, a pessoa ela recebe muito mais informação, né? Eu estava lendo outro dia um artigo sobre a questão do aprendizado. O aprendizado ele pode ser visual, ele pode ser kinestético, ele pode ser de várias formas. Então as pessoas precisam desse tipo de abordagem. E é tão complexo, pastor, porque as pessoas olham um produto final assim de 15 minutos, de 20 minutos, acham que é simples de fazer. Não. Mas tem o estudo primeiro, que é a parte mais difícil, depois tem a parte da gravação do áudio, que é fundamental, que a base é a minha voz. Então Deus me concentro ali naquela oração para eu interpretar a Bíblia. Não é só ler, eu tenho que interpretar o que está acontecendo. E José chorou e se apressou ao seu irmão, entendeu? Então é o intérprete. Isso, né? Ele está ali, que é um intérprete. claro. E aí a gente vive aquela cena. Depois de viver aquela cena narrada, a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar, com a ajuda das inteligências artificiais hoje, as imagens. A tecnologia está aí para isso. Né? E aí, eu não tinha isso no passado para poder fazer, agora tem. E essas imagens, elas ainda são superficiais para o plano que eu tenho. Eu quero transformar isso em filme épico, filme bíblico, ok? Com a narração, com a minha voz. Então, no começo agora, eu estou usando as imagens em movimento, e depois das imagens em movimento vem o quê? Vem a trilha sonora, e a trilha sonora depois vem as legendas. E depois de tudo isso... e tudo isso tem que ser feito no mesmo dia. Eu já tentei fazer 2 por dia, Deus não deixa. Incrível. Eu tento fazer 2 por dia, porque às vezes para poder ganhar um dia depois, é que nem o maná. Ele falou assim, eu vou te dar todos os dias a porção que você vai entregar para as pessoas. Aí fica também muito mais centrado, né? Fica uma coisa mais... Né? Fica concentrado. Mas não é fácil. É um trabalho pesado, mas que tem sido muito gratificante. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelas suas orações também. Eu agradeço também, e vamos orar e vamos também divulgar esse seu trabalho, né? Divulgar. A gente tem um networking de pastores líderes de igreja muito grande e a gente vai anunciar. E eu convido você a se inscrever no canal, a você também divulgar e se tornar um parceiro do céu. Quem que é o parceiro do céu? É o cara que vai apoiar o projeto. É o cara que vai pegar ali todos os dias a sua porção de graça, não te cobro nada, é um presente de Deus para você. Você pega aquela porção, se alimenta e multiplica. Manda para 5, 10, 15 pessoas todos os dias o pão diário, a alimentação espiritual, porque assim você vai ter todos os dias um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo e com o Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Talk Show Gospel pela Rede Céu, a rede cristã de evangelismo e unidade, sempre para abençoar a sua vida. Fiquem todos com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todos os teus projetos daqui para frente. Liderança se constrói com educação, com estudo e com preparação. Um forte abraço. Mais uma vez, pastor, muito obrigado.
Fiquem Prazer. todos com Deus. Até mais. Deus abençoe. Amém. Até o nosso próximo podcast do Talk Show Gospel. Tchau, tchau. Com alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos hoje aqui, ante tua presença, Senhor. Com alegria viemos